Esse trabalho tem o intuito de informar, conscientizar e dar um grande contexto do que foi a pirataria no Brasil nos anos 90. Eu sou Salles Vicente, estudante médio técnico do SENAC, primeiro ano de multimídia, e serei o seu acompanhante / apresentador nessa jornada sobre, o trabalho da pirataria aqui no Brasil. Vamos lá, entre eu e você. Quem nunca quis realmente poder ter acesso àqueles jogos que a gente queria muito poder jogar? Aqueles jogos que chamaram um monte a nossa atenção e que, vamos lá, não é muito fácil de se conseguir acesso a eles, né? Então eu sei que se você joga bastante jogos, você já se encontrou com aquelas formas de chegar até eles, não muito convencionais, né? Não originais. Tô falando da pirataria, né, gente? Até porque quem nunca jogou um joguinho pirateado? Mas você sabia que a pirataria aqui no Brasil ficou grande e popular assim e causou um burburinho danado nos anos 90? Você sabia que o caminho dos videogames aqui no Brasil, isso na época dos anos 90, foi bem mais difícil e árdua do que dos outros países normais? Aqui na época estava rolando uma Estava acontecendo uma grande política restritiva aqui no Brasil, que basicamente impedia que muitos produtos importados do lado de fora viessem para cá para dentro. Isso que eles queriam era justamente só para incentivar o comércio e a economia nacional brasileira, criando originalidade, sabe? Quando você não tem acesso às brincadeiras de fora, você tem que criar suas próprias. E aí você passa elas para fora. Basicamente era isso que o Brasil queria na época. O que tornava mil vezes mais difícil o acesso a esses videogames importados, que, de novo, não tinham como chegar aqui no Brasil. Com isso, as empresas não poderiam ficar sem o acesso desses grandes mercados, né? Convenhamos. Estava dando muito dinheiro e sucesso na época. Então foi aí que essas empresas pensaram numa forma de burlar, dando início à primeira brecha para a pirataria. Todo esse burburinho na época causou um grande impacto tanto na cultura gamer quanto na economia do Brasil, obviamente. Algumas empresas não estavam conseguindo lucrar devidamente com seus videogames, o que levou o governo a tomar suas devidas medidas. Foram elas o aumento na fiscalização e apreensão desses jogos ilegais, parcerias com empresas, aí sim do Brasil, para disponibilizar cada vez mais esses jogos e tornar os preços mais acessíveis. E por último, mas não menos importante, eles criaram campanhas de conscientização para justamente colocar na mente das pessoas o impacto que tudo isso causava de ruim. E agora nossas sinceras opiniões sobre a pirataria. Se você pergunta para mim, eu vou falar que a pirataria realmente, assim, nós sabemos que ela foi errada, né? Não foi politicamente correta. Mas, de um jeito ou de outro, foi ela que acessou ao público uma melhor forma deles conseguirem jogar os jogos na época que eram muito caros e inacessíveis. E estavam fazendo um sucesso danado. Imagina só, tipo assim, em comparação a todos os outros países que podiam jogar e estavam bombando cada vez mais, todos eles conseguirem jogar e vocês não, por causa de um preço muito caro. Tipo assim, de novo, nós sabemos que era errado de um jeito ou de outro, mas ela disponibilizou para o público esses jogos e aumentou a cultura gamer e incrementou a cultura gamer aqui no Brasil. Bom, me apresentando, né, porque eu não apareci. Meu nome é Maria Clara, sou da mesma turma que o Salles. E eu concordo com o Salles, porque eu acho que eu fui uma dessas pessoas em que muita parte da minha vida eu não sou uma pessoa que joga. Então, eu não jogo muito por conta de não ter, vamos dizer assim, dinheiro pra comprar esses jogos. Porque, tipo assim, muitos jogos que eu gosto, que eu vejo, eu vou lá, tipo, toda animada na Play Store ou na Steam, tipo, toda animadona pra jogar, e quando eu vou ver é pago. E, tipo, o preço às vezes não é o que eu devo, que eu consigo pagar, né? E que se eu posso pagar, eu sei, eu tenho consciência disso, que aquilo vai faltar pra mim. Então, mesmo que eu seja jovem, etc., mas eu tenho consciência na minha cabeça que vai faltar pra mim. Então, eu deixo muitas vezes de jogar, de me divertir, por conta disso, sabe? Então, tipo, acho que a única vez que eu gastei com o jogo foi, acho que R$5 no máximo. Então, eu sempre prefiro jogos grátis, ou às vezes só demo, e eu fico querendo jogar o resto do jogo. Mas eu
não sou contra, mas também não sou muito a favor da pirataria, dependendo do jogo. Porque eu também tenho consciência de que o jogo demorou pra fazer e que a empresa precisa ter lucro nisso. Então, ao mesmo tempo que, tipo, jogos que são simples, que não, né? Que o preço não vale a pena, eu concordo que tem que, né? Tem que não, né? Mas que as pessoas podem piratear, mas jogos que demoraram muito tempo, que tem um custo muito alto de produção, aí eu não concordo realmente. Mas eu acho que é isso. E o Salles talvez concorde comigo também. Olá, eu sou o Salles, do primeiro ano de mídias, e eu gostaria de fazer umas perguntas sobre a pirataria. Primeiro, obviamente, qual é o seu nome? Eu sou a Sara e eu trabalho aqui no Senac. Prazer, Sara. Então, Sara, você é a favor ou contra a pirataria? Bom, como consumidora, eu sou a favor, tá? Porque, querendo ou não, acaba sendo mais em conta pra gente. Mas vendo pelo lado dos programadores, eu acho que não é muito legal, porque tira todo o privilégio, né, deles, o trabalho que eles têm também pra montar os jogos e tudo mais. Você tem alguma experiência ou já viu algum jogo pirata? Não. Sincera. Eu acho que não, tá? Assim, era muito bem feito. Bom, é isso. Obrigado, Sara. Nada. Os jogos mais pirateados na época foram... Talvez vocês já saibam algum deles, mas ainda assim, né? O Super Mario Bros. Do NES, na época, que estava bem famoso. O Sonic the Hedgehog, do Mega Drive. O Street Fighter 2, Mortal Kombat e o The Secret of the Monkey Island. Além do último, Doom, que aconteceu no PC. No contexto geral, não achamos que nenhum jogo deveria ser pirateado. Politicamente, corretamente falando, não deveríamos realmente piratear nenhum jogo. Mas, se nós falamos realmente sobre algum jogo não deveria ser pirateado, de novo, eu não tenho nenhum. Todos os jogos na época eram realmente muito inacessíveis. E claro, tinha público de todos os gostos. Tinham tantos que gostavam de Mario, quantos que gostavam de Sonic. Ou seja, todos os jogos que eram essenciais para a cultura e para o entretenimento das pessoas na época. E ainda assim eram muito inacessíveis com esse preço. Ou seja, todos os jogos poderiam ser pirateados, isso aí do lado um pouco mais pessoal, mas também, corretamente falando, nenhum deles deveria ser pirateado. Em resumo, todo o saldo que a pirataria provocou no Brasil, não vou dizer nem que foi tão bom, nem foi ruim. Obviamente, politicamente, novamente, e corretamente falando, não deveríamos ter pirateado os jogos. Mas ainda assim, o acontecimento dela, ou estouro que ela teve, foi muito importante para as empresas de jogos terem a noção de como foi tão difícil as pessoas terem acesso a esses jogos, que acabaram encontrando outros meios. Ou seja, apesar da existência dela ter sido errada, ela foi importante não só para entregar os jogos ao público-alvo, que não tinha acesso pelos preços e pela inacessibilidade da época, mas também foi importante para dar esse baque para as empresas da época que não tinham a noção de como seus jogos eram inacessíveis para o público. E se não fosse todo esse burburinho que tinha causado, provavelmente hoje em dia os jogos ainda seriam tão, se não mais caros quanto eram na época. Então, no saldo final, a pirataria sim foi errada. Hoje em dia não é mais tanto assim utilizada, porque serviu para os jogos, serviu para as empresas entenderem como seu caos, não. Serviu para as empresas entenderem o quanto o seu público não tinha acesso a esses jogos. E, de novo, novamente, sabemos que era errado. Mas, por outro lado, ela também foi boa, pois conseguiu dar acesso aos públicos que não tinham acesso. Então, você é a favor ou contra a pirataria? Sendo consumista. Aluno do primeiro ano de mídias, eu vim aqui lhe fazer uma pequena entrevista sobre a pirataria. Regina!